55. There are no votes against the convention. There are 3 absentees. So the convention is adopted by this assembly by unanimous vote. Paris, 9 de dezembro de 1948. Votação na Organização das Nações Unidas, a ONU. The General Assembly, by unanimous vote, affirmed that genocide is a crime under international law. Esse é o Ernest Gross, assessor jurídico do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que discursou após o fim da votação na ONU. Ele conta que a Assembleia Geral, por unanimidade de votos, afirmou que o genocídio é um crime de direito internacional que o mundo civilizado condena e seus mandantes e cúmplices devem ser punidos. Principles and accomplices are punishable. 4 anos depois, o Brasil assinou a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, ratificando o documento sem reservas via um decreto e, em seguida, promulgando a Lei 2889, em 1956. Essa lei foi assinada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Brasil, 2024. Ou 68 anos depois de entrar em vigor essa Lei 2889, que define e pune o crime de genocídio no país. Você ouve agora algumas das vozes que trouxemos nos 5 episódios anteriores. São vítimas sobreviventes, familiares e pessoas que estão na linha de frente na denúncia de genocídio e ações potencialmente genocidas no Brasil. Para mim era minha filha, minha Kathleen, minha neném, minha princesa, minha magrela, minha feiosa. E a Kate, ela vive. Ela vive em mim, através da minha força, através da minha voz, através da minha resistência, que não é bonita porque resistir cansa. A gente começa com a Jaqueline Oliveira, mãe da Kathleen Romeu, a jovem negra grávida morta por tiro de fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2020. E eu vou honrá-la, porque eu sei que muitas das vezes, quando eu penso em desistir, eu escuto assim, lá no meu coração: mãe, vai lá, é por mim. Eu não deixei de ser mãe. E a mãe, ela faz tudo por um filho. Mas eu não vou me calar não, porque eles não vão me enterrar, porque é isso que eles fazem, o sistema faz isso e eles não vão me calar. Não. Eu vou resistir, eu vou suportar, até que haja essa reparação social, e aí depois eu vejo o que eu faço com o meu luto, porque o meu luto de ter paz, eu nunca tive. Agora você ouve o Davi Kopenawa sobre o massacre de Hashimu, que aconteceu em Roraima em 1993. O assassinato de ao menos 12 indígenas por garimpeiros foi a primeira condenação de genocídio pela justiça brasileira. Foi terrível. Na língua nativa do povo Yanomami, Davi diz que aquele não foi o primeiro ataque contra seu povo. E aí, se você for pensar no genocídio que estava acontecendo antes, e por que você não olha no atual? Mudou algumas características, mas ainda é a mesma, né? Desde a exploração de minério, exploração de diamante, de ouro nas terras, da caçada ilegal, da retirada dos peixes, envenenamento dos rios, retirada da mata, né? Essa é a Glicéria Tupinambá, também conhecida como Célia Tupinambá. Ela é uma das lideranças indígenas envolvidas no retorno, agora em 2024, do manto Tupinambá ao Brasil. Ele tem mais de 300 anos e é uma testemunha do genocídio indígena. Quando a sociedade não entender que as vidas das pessoas trans também devem ser defendidas, vai continuar nesse estado extremamente produtor de genocídio. Essa é a Bruna Benevides, sargenta da Marinha do Brasil, afastada há anos da ativa das Forças Armadas por ser travesti. O processo na justiça segue sem decisão final. Você vê como tem crescido o número de mulheres assassinadas. Muitas delas que estão se mantendo num relacionamento abusivo e não têm conhecimento de como sair dele. Maria da Penha Maia Fernandes,
vítima de dupla tentativa de feminicídio nos anos 80. Quantos homens alegam que foram traídos e matam as mulheres? Ela só viu seu agressor ser punido 18 anos após os crimes, quando a denúncia chegou à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Como prevenir, punir e reparar o genocídio no nosso país? Olá, eu sou Luiz Brasilino. E eu sou Bianca Pil. E este é o 6º e último episódio da série especial Genocídios.br. Nossa ideia ao longo desta série é ampliar o debate jurídico e político sobre genocídio e sobre fatores de risco que podem gerar ações genocidas. São conceitos diferentes, mas que implicam em graves violações de direitos humanos. Hoje, vamos falar de prevenção e reparação ao genocídio. Genocídios.br, temporada especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com o podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção Rádio Tertúlia. Neste episódio final da nossa série, nós reunimos a opinião não só das vítimas, mas também dos nossos entrevistados especialistas em direitos humanos sobre como é possível prevenir e também reparar tanto o genocídio quanto ações potencialmente genocidas no nosso país. Mas para começar, é importante você ter claro o conceito de genocídio. Bom, eu sou o Luciano Maris Maia. Eu sou o subprocurador-geral da República e essa é a condição que me faz atuar na questão dos direitos dos índios e me fez atuar na questão do genocídio de Hashimou. O genocídio é a deliberada intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo em razão do seu pertencimento étnico, ou seja, pela só razão de fazer parte daquele grupo, porque considera que o grupo é uma ameaça, porque não considera o grupo como merecedor do direito à vida. Então é um processo, assim como acontece com situações extremas de racismo que geram apartheid, que geram a execução sumária nas comunidades periféricas, o genocídio é uma negação absoluta do direito do outro existir. E nesse sentido, a vinculação do público-alvo não é feita em razão daquele indivíduo que sofreu ter feito algo individualmente, mas de coletivamente pertencer a uma classe de pessoas que é identificada como inimigo, e um inimigo que não merece o direito à vida, não merece respeito por nenhuma das suas condições, não é reconhecida a humanidade. Então há um processo de desumanização, há um processo de polarização. O genocídio é um tipo de delito que pode ser praticado por múltiplas condutas. Uma delas é a destruição, a morte do todo ou de parte do grupo. Pode ser causar lesões corporais ao grupo, mas pode até sequer ter uma lesão física ou tirar a vida, por exemplo, esterilização forçada de mulheres do grupo ou de homens, uma esterilização forçada que impeça a reprodução física desse grupo, ou a sua remoção forçada de uma área para outra que impeça a sua reprodução cultural. Então são formas previstas de genocídio em que você não mata ninguém, você não elimina fisicamente a vida de ninguém. Bom, vamos então aprofundar a questão da prevenção, punição e reparação ao genocídio. O que é possível fazer? Quem deve fazer algo? Como deve ser feito? O que a motivação do crime influencia nisso? Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Friso Bragato, professora de Direitos Humanos da Unicinos. A gente pode pensar o genocídio de duas formas, né? Como um crime em que pessoas diretamente envolvidas no cometimento desse crime podem ser criminalmente punidas, mas também pensar na responsabilidade objetiva do Estado pelo crime de genocídio, quando esse crime, mesmo que não se apure a autoria, é praticado por funcionários públicos, ou quando o Estado, que tem o dever pela Convenção Internacional de Genocídio de prevenir, não preveniu o crime.
Juridicamente falando, o crime de genocídio, ele é um crime extremamente complexo, né? No sentido assim de que ele pode ser cometido de diferentes formas, né? Mas outro elemento importante do genocídio é que, além dele ser praticado por aqueles diferentes atos que precisam ser dolosos, ou seja, tem que ter intenção de fazer, além disso, esses atos pelos quais se pratica genocídio, eles têm que ter uma intenção especial. Ou seja, esses atos têm que ser praticados contra grupos protegidos com a intenção de destruir o grupo no todo ou em parte. Uma coisa importante é a gente diferenciar a intenção de destruir o grupo com os motivos, tá? Os motivos pelos quais as pessoas foram levadas a fazer isso. Não importa o motivo para a configuração ou a punição do genocídio, tá? Não importa se o motivo foi interesse econômico, se o motivo foi ódio, não importa, né? Claro que é importante saber o motivo, especialmente para prevenir. Tanto que existe, né, desde 2014 nas Nações Unidas, um documento específico, né, para detecção de fatores de risco para crimes de atrocidade, dentre os quais o genocídio é um deles. É muito importante saber os motivos para saber como prevenir isso, mas isso não importa para fins de condenação de alguém ou mesmo do Estado pelo crime de genocídio. O que importa é que ele teve a intenção de destruir no todo ou em parte, né? Essa destruição ela pode ser parcial, né? E essas vítimas elas têm que ser escolhidas por fazerem parte do grupo e não pela sua condição pessoal, mas por elas serem parte do grupo e esse crime ser uma mensagem contra todo o grupo. Neste cenário, é importante também separar o que é reparação histórica e o que é ação afirmativa. Meu nome é Onir de Araújo, faço parte de uma organização política negra chamada Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, /OLPN, que é a Organização para a Libertação do Povo Negro. Estou advogado e atuo centralmente na defesa territorial de comunidades quilombolas. Existe muita confusão hoje, e não é uma confusão assim ingênua, sobre o conceito de reparação e políticas afirmativas. As políticas afirmativas é uma tática importante, mas ela não é a mesma coisa que as cotas não são a mesma coisa que reparação, né? As políticas afirmativas elas são segmentadas, elas não têm, digamos assim, um controle, digamos, coletivo, enquanto sujeitos em relação ao Estado. Para os movimentos sociais, o debate de prevenção, punição e reparação é mais que atual, e o caminho passa necessariamente pela pressão popular e organização da sociedade civil. Sou Sônia Coelho, eu sou integrante da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e sou também da coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. Trabalhar a prevenção, ela é fundamental. Porque a gente não quer que a violência aconteça, não, aconteceu a violência e nós vamos punir. É preferível que a violência não aconteça, que a gente previna a violência. Então, esse é ainda um grande desafio para a Lei Maria da Penha, né, que é conseguir ainda prevenir a violência, que é colocar elementos de prevenção, mais do que pensar a questão da punição, embora ela é fundamental também, porque muitos homens, né, eles praticam violência porque eles acreditam na impunidade. Bom, sou Jurema Werneck, sou ativista do Movimento de Mulheres Negras e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. A primeira reação tem que ser o horror. Não tem que achar normal a polícia sair o policial entrar na favela e matar 26, como aconteceu recentemente. Não faz muito tempo, no Jacarezinho, depois que um policial morreu. Ou o que acontece em muitas favelas, ou o que acontece em muitos territórios indígenas. A primeira reação tem que ser o horror. E junto com esse horror, a indignação. Né?
Depois tem a outra camada, a reação, fazer alguma coisa, entender o que é que está por trás. É o racismo que está por trás, mas o racismo se operacionaliza como? Na injustiça, no tratamento desigual e na violência armada, né? Então o que é preciso? Precisa se juntar àqueles que lutam pelo desarmamento na população, que lutam por uma polícia que funcione dentro da lei, porque o Brasil tem uma polícia fora da lei, não é? Que mata as pessoas. Falar em genocídio não é simples, assim como prevenir e punir o crime e reparar as vítimas. A única certeza é que o silêncio não é um caminho. Estamos aqui, ó, resistindo há muito tempo, não conseguem. Eles não conseguem acabar com a gente. Não conseguem, não vão conseguir. Não vão. Vamos pra luta, vamos lutar. Ajude a gente a fazer o podcast alcançar mais pessoas. Indique para os amigos, família e compartilhe nas suas redes sociais. Assim, sensibilizamos mais vozes na luta pelo fim das violências sistemáticas e genocídios no Brasil. E se você não ouviu os 5 primeiros episódios, depois vai lá conferir e saber mais detalhes das histórias de vida que contamos ao longo desta temporada. Este foi o 6º e último episódio da série especial Genocídios.br. Esta temporada foi uma parceria do podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, com o Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção é da Rádio Tertúlia. O podcast Direitos Humanos em Ação, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico ACT Brasil. Eu, Luiz Brasilino, fiz a apresentação junto de Bianca Pio. O roteiro, produção, reportagem e edição são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. A concepção e coordenação desta série são da Manuela Nunes, Enéas da Rosa, Gilney da Silva e da Beatriz Pasqualino. A identidade visual e as artes são de Nana Tariq, do Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado pela audiência em mais essa temporada do podcast.